Oi pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo que eu faço, né, falando sobre algumas curiosidades do mundo marítimo. Por exemplo, você sabe por que é que existe, de onde advém essa atitude de dar continência? Ou por que os navios de marinha de guerra são cinzas, de cor cinza? Ou por que na antiguidade os guerreiros do mar pintavam as suas naus, os seus brigues, as suas caravelas de vermelho, na verdade, encarnado no convés, tá? Porque navios vikings e outros mares tinham aquela carranca, uma figura grande assim que metia medo colocada na proa do navio. Pois é, da onde que advém o bulbo? Por que é que o marinheiro usa um lenço, ou usava, ou até hoje ainda usa? Se você não sabe, venha comigo. Eu sou o comandante Roberto Andrade, e vou explicar para vocês pesquisas que nós fazemos e também do dia a dia que nós aprendemos a bordo. Primeiro vamos começar falando na questão da continência, usada por nós militares de modo geral. O que é que acontece? Em tempos idos, nos primórdios da história das grandes batalhas, quando os homens usavam uma indumentária, né? Uma maneira de se vestir com metal, tinham aquelas vestimentas que pesavam demais, eles tinham capacete que tinha um elmo. Então, para eles poderem avistar melhor uma pessoa para conversar com eles, para não ser uma coisa antissocial, eles tinham que levantar o elmo. Então, eles eram apresentados, principalmente quando de armadura, eles tinham que saudar as autoridades eclesiásticas, as reais, tá? Como príncipes, como reis, como condes, como papas. Então eles chegavam lá e levantavam aquela parte do elmo como se fosse isso aqui. Quando acabava, eles baixavam. E daí advém o que a gente conhece como continência, que é uma maneira de saudar as pessoas como o militar usa. Então é por isso que a gente faz a continência. Segundo, por que é que os navios de marinha eles são pintados com a cor cinza? Os primeiros navios tinham várias cores. Os navios dos vikings e as galeras dos vikings, elas eram até, digamos, coloridas, pintavam de várias cores. E com o tempo, com o advento, foi melhorando, crescendo, aparecendo a tecnologia, descobriram que uma cor muito boa para pintar os vasos de guerra era a cor cinza. Por quê? Porque fazia com que eles se escondessem no horizonte. Então aquilo era para camuflar, para confundir a cor do horizonte do mar lá, justamente com o navio. E é por isso que eles têm essa cor cinza. A gente tem esse conhecimento através de pesquisas, foram escritos nos anais da navegação marítima, tá? Vocês ainda notam até hoje grumetes, aquele pessoal novo de marinha, os marinheiros, alguns que têm um lenço amarrado aqui. Esse lenço vem desde os primórdios da marinha em si. E ele era usado amarrado aqui nos grumetes, nos marinheiros de modo geral, porque quando eles ficavam suados, eles tinham que ter um pano para passar no rosto e no pescoço. E daí veio o advento do lenço, para eles usarem, como eles usam até hoje alguns. Oficiais não, mas se você olhar grumetes, marinheiros que estão adentrando a marinha, estão dando os primeiros passos caminhando lá, literalmente engatinhando, eles usam isso daí. Ok? O outro, nós temos conhecimento que muitas naus, vasos de guerra, quando escavações descobriram, notaram que eles eram pintados de encarnado, na verdade de vermelho. Na marinha a gente não usa o termo vermelho, a gente usa encarnado. E os historiadores, né, o pessoal que trabalhava revirando, cavando aqui e ali, começaram a pesquisar e descobriram que pintavam de vermelho aquilo ali, que era para confundir na hora de uma batalha, quando você tivesse um braço cortado, ou o guerreiro cortasse a perna, né, ele sofresse uma mutilação, para confundir o sangue que jorrava dele
próximo dos colegas que estavam lutando com ele. Então, quando olhavam no afã da briga, da guerra, do combate a bordo, você não conseguia mais discernir a tua adrenalina lá em cima, o que era a cor do convés e o que era o sangue. Então isso diminuía menos a pressão. E eles foram se acostumando assim. Resultado, tudo pintado de encarnado por dentro lá. Tá ok? Vamos a mais uma curiosidade. É o bulbo. Os navios hoje em dia, se você olhar eles principalmente de perfil, você vai notar que eles mostram como se fosse o nariz oblado, ou quase que esférico, na proa dele, lá embaixo. Até então, antes do advento do bulbo, dos navios de proa bulbosa, né, alguns especialistas na área começaram a pensar: poxa, nós vamos ficar com talhamar. Talhamar é aquela parte afilada que tem da proa do navio, né, que corta a água. Até então as proas, elas eram afiladas de todas as embarcações. Então o navio está navegando, ele cortava sempre com aquela parte ali que a gente chama talhamar. E dizem, nos anais da história da navegação, na parte mercantilista, que alguém do ramo marítimo, conversando com um estudante ou uma pessoa que se dedicava à parte de hidrodinâmica, corpos na água e por aí vai, perguntou o que poderia fazer para melhorar a velocidade de navios que tinham cada vez a boca. A boca é a largura de um navio, um pouco mais larga do que o usual. Então entregaram para isso, eu não consegui saber o nome, mas todo mundo conta isso aí, né? Esse engenheiro montou um tanque no laboratório dele, fez uma maquete lá, todinha, o formato de um navio, colocou ele com uma certa boca, e ele montou esse navio todo de sabão. Chegou lá na frente do tanque, ele começou a fazer jorrar de uma mangueira ou de uma torneira, mais propriamente dito como se fosse de uma mangueira, um jato de água para simbolizar a corrente indo de encontro ao navio, o navio parado e a corrente passando. E ele montou toda a proa de sabão, ele queria ver o que ia acontecer. E deixou aquilo a madrugada toda. E quando chegou pela manhã que ele foi olhar, a parte do talhamar onde a água vinha batendo, ela foi se desgastando e ficou no formato de um nariz ali. Ele fazendo os cálculos dele na parte de hidrodinâmica, digamos assim, ele descobriu que a água, para passar mais rápido, os filetes de água para correr em torno do costado do navio, do corpo do navio ali, precisaria que a proa perdesse aquele filamento que ela tinha lá e se transformasse num bulbo. E foi chamado de proa bulbosa. Bubbles bow, como a gente chama em inglês. Certo? Qual é a função do bulbo propriamente dito? É fazer com que a água passe mais rápido, com menos atrito, com menos resistividade no corpo do navio, assim como também vai dar uma certa estabilidade para ele, porque ele tem aquele corpo todinho, né? A questão volumétrica, e vai fazer com que ele estabilize mais também. Então, daí vem a proa bulbosa, que você vê na maioria dos navios hoje. Navio de marinha de guerra não tem, pelo menos até onde eu sei, né? Até porque eles precisam fazer manobras muito rápidas, eles precisam criar uma banda em navegação é uma inclinação, para eles poderem, não é dobrar, não existe dobrar, é guinar, quando eles querem fazer uma manobra no mar. Por isso que a maioria deles, com exceção até de um porta-aviões, eles têm uma boca estreita e eles são muito compridos. Tá ok? Terminando, nós vamos para a carranca. A carranca era uma imagem que colocavam, afixavam ou lapidavam, digamos assim, um contorno todo na proa do navio. Era uma cara muito feia. E para que é que aquilo servia? A história descobriu que aquilo servia primeiro para espantar grandes males que eles acreditavam vinham do mar sobre o corpo da embarcação deles e sobre a tripulação,
E também para numa batalha, quando chegasse aquilo, criar um certo medo, entendeu? Um certo terror para quem ia ser atacado. E assim nasceram as carrancas. Fenícios usavam, os próprios vikings começaram a usar, e você ainda vê em um barco ou outro hoje, mas mais um barco como se fosse de recreio, a título até de brincadeira. Tá ok? Isso era a carranca. E terminando, eu vou usar um termo pejorativo aqui, que não me leve a mal, que eu não vou ser antissocial ou ir contra a questão do desrespeito, não. É uma coisa chamada caralho. Hoje em dia é comum, em países da língua portuguesa, como Portugal, como o Brasil e outros que falam língua portuguesa, de a pessoa dizer para outra assim, manda ele pro caralho, ou então vai pro caralho. O que era o caralho? O caralho era aquela cesta, uma cesta que ela era fincada num dos mastros do navio, hoje também ela é muito conhecida como cesta da gávea, e ali o marinheiro que ficava lá, ele ficava de vigília, para ver o que acontecia, um pouco ao nível dos que estão aqui no convés não conseguiam ver. O pessoal, inclusive, brinca, dizendo que não foi Cabral que descobriu o Brasil. Quem descobriu o Brasil era um marinheiro que estava de vigília de serviço lá em cima, na cesta da gávea no caralho. Só tem um problema, só tinha uma questão. Muitos que subiam lá, logicamente, dependendo, os barcos eram muito afilados, tinham uma boca, uma largura muito pequena, e como ele jogava muito, a maioria deles enjoavam do mar. Eles vomitavam, tá? Saiba também que a gente não usa o termo vomitar, o marinheiro não usa, ele chama jogar cachorro na água. Então ele ficava tão mareado que ele começava a vomitar, e quando ele descia, para ele poder passar aquele mal-estar, depois que ele vomitava aquilo tudo, ele sentava-se a um canto e ficava muito calado, muito manso, quieto, até ele dormir. Razão pela qual, quando eles estavam muito nervosos, muito excitados, muito estressados a bordo, os capitães costumavam dizer, pega o marinheiro fulano e manda ele pro caralho. Tá ok? Então, essas são algumas das curiosidades que tem no nosso mundo marítimo. Esse é o meu vídeo número 1 sobre isso. E vocês ainda vão saber muitas coisas. Quem não sabe, vai aprender uma parte do dialeto que nós usamos a bordo. A bordo nós temos um dialeto, pessoal. Quando a coisa está ruim, por exemplo, ninguém fala, não, a gente despegou, está pegando. A bordo não existe parede, existe antepara. Não existe assoalho, existe piso. Tá ok? Então até a próxima. Eu espero que você tenha gostado. Dê um like aí. E se não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.